depois desses 10 anos, eu posso dizer que esses dois empreendimentos são um exemplo de fracasso do modelo atual de licenciamento ambiental. Não deu certo, não funcionou e a gente precisa utilizar isso aqui como exemplo e falar, olha, isso aqui a gente não pode fazer, não desse jeito e quem sabe não aí. Projetos extraordinários como esse que nós estamos visitando aqui. Eu estou visitando Geral, daqui a pouco vou visitar Santo Antônio e logo estarei visitando Belo Monte, onde a gente vai construir outra grande hidrelétrica. O Rio Madeira continua subindo por causa da chuva. É a maior cheia dos últimos 50 anos. Mais de 20 mil famílias estão parcialmente isoladas. 66 mil pessoas estão sofrendo por causa da cheia. Que é precipitado culpar as obras das usinas. Para muitos, as hidrelétricas do Rio Madeira contribuem para o aumento da vazão do rio. 17 centímetros. Ó, isso aí eram casas que ficavam ali. Ele era até um banheiro de uma casa. A terra aqui era o nível dali, ó, tá vendo? Desbarrancou tudo isso. Começou a modificar, mudar mesmo do tradicional que a gente mora há anos aqui, no final de 2011, com a abertura das comportas da usina. Após a abertura, eu comecei a verificar que começou um grande desbarrancamento. Muitas pessoas da qual a usina retirou a primeira vez, né, que eram pescadores, pessoas que ainda viviam assim na comunidade. Conheço pessoas que foram indenizadas e acabaram o dinheiro todo, porque não tinha de onde tirar, não tinha mais renda, né? Muitas viviam em vazão, outras compraram alguma casa e vive assim, vendendo alguma coisa ambulantemente, entendeu? E não ficou mais como era. Deu aquela cheia grande aqui, eu ia lá dentro da culá, ó, tinha milhares e milhares de peixes em cima da água morto. Porque ninguém pode pescar mais, porque eles tomaram conta do rio. E agora eles são donos do rio agora. Aí ninguém pode pescar mais, quando a gente pesca é nas carreiras. Com medo de ser preso, vou continuar morando aqui. Aqueles apartamentos que quero dar lá pro Quinto dos Infernos, eu não quero não. Do outro lado da cidade, eu tenho um flutuante aí, eu vivo de pesca, eu não vivo de pecuária, não mexo com agricultura, mexo com pesca. Eu morava no distrito de São Carlos, Baixo Madeira, né, aqui a 70 quilômetros daqui da capital. Mas lá era uma comunidade que assim, todo mundo, a gente morava próximo à escola, próximo à delegacia, né? A gente tinha um peixe para comer, a farinha. Hoje aqui é tudo no comprado, desde a água do comprado, então o custo de vida se torna mais caro, né? Quem muda para a cidade sem opção, todas as casas, nenhum conseguiram voltar porque as casas ficaram totalmente soterradas, além das que ficaram soterradas, o barranco levou, né? O rio levou, então a gente não teve possibilidade de voltar mesmo. As famílias estão na periferia. Não vem um amigo ou um vizinho meu dizer que está morando no centro da cidade. Todos morando ou no final dos bairros da Zona Leste ou no final dos bairros da Zona Sul. Tipo, nós estamos no final da Zona Sul. Aí outrora você vem pro final da cidade que você não tem mais contato com o rio, né? Antes da barragem a gente nunca teve esse processo de alagação nessa proporção, nesse tamanho, né? Então é culpa das barragens e eles sabem disso, só que eles não querem reconhecer. Então, porque parte de ajusante a empresa não reconhece, ela reconhece para cima, os atingidos para cima, né? Então, para baixo elas não reconhecem e negam o direito para todas essas famílias. Até hoje nós estamos em São Carlos, mas não temos a autorização da Defesa Civil para nós estar aqui. Mas não deram assistência nenhuma para nós estar. A Nova São Carlos, que prometeram, nunca saiu. Todo mundo está, né, nos seus distritos de origem que saiu após a cheia de 2014. Perdi quase tudo, praticamente tudo, por causa dessa cheia grande. Acabou tudo, o caso se destruiu tudo. Nós tínhamos banana, cupuaçu, café, pupunha, tudo. Depois das hidrelétricas diminuiu bastante o peixe. Todo mundo que moram por aqui, que conhece a região, sabe que teve uma diferença muito grande. Cheguei a comprar 1.000 quilos de peixe na semana, numa semana só, né? Eu comprava e levava para a cidade. Hoje eu não estou mais comprando, né? Porque uma que ficou difícil de os pescadores pegar o peixe. Aqui na Amazônia
Depois da Semana Santa é o período que a água desce, né? Então todo nesse período a gente sabia que a água só descia mesmo direto quando passava a Semana Santa. Hoje não. Hoje está longe para chegar a Semana Santa, o rio já desceu aí quase mais ou menos 2 metros. E agora começou a subir de novo, então isso muda tudo, muda a pesca, muda a questão da produção agrícola. Hoje mesmo tá da situação que está, a madeira enche 1 centímetro, seca 3, no outro dia enche 10 centímetros, no outro dia 20, e no outro dia arreia para baixo de novo, fica lá onde estava, e aí você sabe que peixe é da natureza mesmo, como a gente sabe, né? E ele já fica sentindo o que vai acontecer, né? Aí desaparece. Hoje é ruim até de nós arrumar comida aqui para nós comer. Com a enchente, o garapé acabou. Todas as nossas árvores morreram, toda a plantação morreu, as casas foram destruídas e acabou tudo. Nós queríamos alguém que falasse para nós, vocês vão ficar aqui ou vocês vão sair. A gente sempre foi um morador de sítio pacato, entendeu? Que a gente nunca foi acostumado. O progresso está chegando, a gente tem que se adaptar ao progresso, entendeu? E a maioria que também quer saber das indenizações que a usina sempre prometeu, que o pessoal tem gente que espera por isso e até hoje nada. Porque é só isso que eles querem, é aproveitar-se das comunidades, das fragilidades, quando não se está unido. Tanto em termos ambientais quanto em termos sociais, os efeitos são muito semelhantes a esses desastres anteriores. E o que a gente tem insistido ao longo do licenciamento, da implementação, é que esse desastre foi anunciado, ele foi denunciado durante o seu processo de consolidação, e agora a gente insiste em dizer que não se pode varrer por debaixo do tapete efeitos que estão claramente configurados como irreversíveis. Os efeitos foram desastrosos porque não se planejou, não se dialogou adequadamente. Se é possível dizer que o desastre ambiental ele possa ser naturalizado como um desastre climático, como é que tentam fazer depois da cheia de 2014, do ponto de vista social, é muito difícil fazer esse processo de maquiagem. Ao final fica a conclusão de que essas populações é que são responsáveis pela sua própria miséria, né? Quando elas tinham, nas barrancas do rio, uma situação de autonomia econômica muito tranquila, né? Havia, se não era abundância, mas era de uma absoluta facilidade de subsistência. E a cidade também perdeu muito, né, com essa limpeza social e étnica que as usinas e a cheia, né, e todos os fenômenos que vêm junto produziram ao longo desses cerca de 10 anos. Dificilmente você tem alguém vivendo bem pós-usina. Eu acho que foi um verdadeiro atropelo. As audiências públicas não revelaram exatamente o que ia acontecer com as populações, era uma promessa de emprego, uma promessa de moradia, uma promessa de melhoria de qualidade de vida e que realmente naquele momento causou uma euforia na população extrema. A partir do momento que foi dada a licença prévia, começaram a ser indenizadas as famílias, já começaram os conflitos, né? Os valores já não eram mais aqueles prometidos, as pessoas eram atropeladas a sair de qualquer maneira das áreas. Não se questionou se a modalidade proposta era a melhor, né, ou então que se aproximava da vida que eles também levavam. Quer dizer, e até hoje todas as audiências públicas elas não dão oportunidade para as pessoas se manifestarem, ou se dão, elas também não consideram. Se eles são comunidades tradicionais, eles têm um tratamento diferenciado. A própria Constituição diz que a gente deve manter as formas de fazer, criar e viver dessas pessoas que têm uma cultura destacada da cultura dominante. O Brasil é signatário de convenções internacionais, Convenção 69 da OIT, que falam sobre comunidades tradicionais, sobre a preservação da cultura dele. Então você destruiu, desagregou, e aí eu não estou nem dizendo quem é o responsável pela essa destruição completa, mas enfim, houve uma destruição, um desagregamento completo de uma comunidade tradicional. Depois desses 10 anos eu posso dizer que esses dois empreendimentos são um exemplo de fracasso do modelo atual de
de licenciamento ambiental. Não deu certo, não funcionou e a gente precisa utilizar isso aqui como exemplo e falar, olha, isso aqui a gente não pode fazer, não desse jeito e quem sabe não aí.